Está no seu coração. É vida. É graça para a igreja do Senhor. Por longos anos, Ana Paula, eu admirei pastores mais idosos, jubilados, pastores que passaram o ministério toda, a vida toda diante da denominação, como homens de Deus, que nunca deram escândalo, que sempre foram certinhos, criaram os filhos para a sociedade. A igreja sempre teve muito respeito, homens que me pareceram assim, muito bons, muito bons. Eu sempre tive isto, porque eu nasci numa denominação evangélica, passei quase 3 décadas dentro dessa denominação, né? Então, eu aprendi com o exemplo deles. E quando Deus me chamou para ser pastor, Danilo, eu me esforcei para ser um bom pastor. Me esforcei para dar um bom testemunho e sair bem na foto diante de todos. No concílio, estava lendo de gravata lá, sorridente na foto, sabe? E sempre querendo dar um bom testemunho. E assim foi por muitos anos na vida pastoral. Só que, irmão Devanir, todo esse tempo eu me preocupei com a minha figura. Eu me esforcei para ser um bom pastor. Eu fiz tudo para a igreja gostar de mim, Marisa. Você está me entendendo? Como é que são as coisas? Como é que nós éramos, que eu era? Pois bem, parecia tudo correto. No entanto, Zeca, e se tratando de servir a Cristo, negativo. Porque na realidade eu estava servindo a Cristo ou a mim? A mim. A mim. Quando eu quero agradar as pessoas, eu estou servindo a mim, não a Cristo. E para um servo do Senhor, isso é inadmissível. Isso não vale. E eu não sabia, nunca ninguém me ensinou essas coisas. Eu fui sincero, mas estava errado, como pastor da denominação. Tudo que é feito pelo homem, a parte de Cristo, sem Cristo, não é cristianismo. Eita! Se passasse uma régua, acho que uma boa parte cairia fora, seria reprovado. Eu estou trazendo essa mensagem para que a igreja possa ter discernimento para ver essa praga do humanismo dentro da igreja. Esse câncer, esse mal que está dentro da igreja evangélica. O apóstolo Paulo, ele era duro quanto a este assunto. Quando ele via os homens no centro da igreja, ele era duro. Ele repreendeu a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, de Colossos. Talvez essa tenha sido uma das dores de cabeça dos apóstolos no primeiro século da igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado, se cuidem, ninguém vos venha a enredar, a laçar, a amarrar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, se na igreja houver qualquer coisa que parece tão bonitinho dos homens para os homens, mas se não é Cristo, cuidado. Por isso nessa igreja a gente está procurando fazer muita coisa senão Cristo, para que nós não sejamos enganados. Este assunto é tão sério, Márcia, que o apóstolo continua corrigindo com firmeza nos versos seguintes. Ele via o humanismo como uma base imprópria que fatalmente destruiria a igreja. Uma igreja antropocêntrica vai ser destruída. O homem não foi feito para ser base de igreja nenhuma. Por isso muitas igrejas ao longo dos séculos fecharam e foram, porque o homem estava no centro.
1 Coríntios 3,11, o apóstolo fala que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro. A igreja está fundamentada em Cristo, ponto final. Por isso falamos só de Cristo nessa igreja. Um dos grandes benefícios da Ana Paula da cruz é que ela destrói esse humanismo e entroniza Cristo, o verdadeiro. Por isso eu amo a obra da cruz. Ela corrige o torto, o errado. Ela tira o falso, coloca o verdadeiro. É por isso que essa igreja está no verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Amém. 1 João 5,20 fala sobre isso. A igreja precisa estar atenta a esse assunto. Agton, Zeca, Éder, Paulo, Laércio, irmãos, Paulo Roberto, Danilo, fiquem atentos. Se as pregações não forem em Cristo, fiquem atentos. A igreja precisa estar ciente desse assunto. Cristo é o cabeça de tudo. O antropocentrismo, o humanismo vai deixando Cristo de lado e Cristo não tem a primazia da igreja. Vai contra a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. A gente continua vendo a guerra do apóstolo contra o humanismo na igreja. A centralidade do homem foi a causa da perturbação e preocupação dos apóstolos. E infelizmente hoje, poucos pastores falam e se preocupam com esse câncer que está destruindo as igrejas evangélicas, destruíram na Europa, destruíram nos Estados Unidos, estão destruindo no Brasil. Acorda, igreja brasileira! Não é o pastor, não é o presbítero, não é o apóstolo, não, é Jesus Cristo, ponto final. Amém. O humanismo rouba a primazia de Cristo, entroniza o homem no comando da igreja. No versículo 23 ele fala que esse humanismo é culto a si mesmo, é uma falta aparência de humildade. A igreja precisa estar centrada em Cristo e não nos homens. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazendo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. No versículo 24, mais adiante fala assim: a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Estou pregando a palavra, irmãos. Amém. Estou pregando Cristo. A rebeldia é o desfoque de Cristo e o enfoque no homem. Aí, o crente rebelde, ele está olhando homens, não está olhando Cristo. Perdeu a visão correta. O inimigo se empenha para desviar os homens de Cristo ao apresentar os erros e as virtudes dos homens. Sai da igreja por causa do erro dos homens. O homem foi a causa da saída de alguns. Isto é satanismo, satânico, engano satânico. Não tire os olhos de Jesus, meus irmãos. Amém. A Bíblia fala para você olhar firmemente para Ele, não para homens. E eu estou pregando isso hoje
porque aquele é Cristo Jesus, ponto final, ninguém mais. Eu sou como vocês, diante do Rei, eu me prostro com vocês perante Ele. Ele sim é o centro, é o cabeça, é o pastor, é o Senhor desta igreja. Amém. Pergunta sempre, Danilo, Paulo Roberto, é de Cristo? Veio de Cristo? É para a glória de Cristo? Então, amém. Se não é certo homem, eu estou fora. Dá para entender Cristo? Cristo é a medida de tudo na igreja. É a base, é o modelo, é o prumo. Cristo, tudo deve ser feito nele e para ele. Hoje eu olho, Zé, que a minha vida religiosa foi vazia, sem frutos, porque eu vivia em mim mesmo, servia com as minhas forças, Márcia, e não havia algo que quero falar nessa noite. Eu não estava unido a Cristo. Eu conhecia Cristo de ouvir falar, eu servia a Cristo, mas eu não estava unido a Ele. Então eu fazia tudo na força da carne, na minha capacidade. Eu não conhecia essa preciosa união com Jesus Cristo que eu estou falando nessa noite. Rogo a Deus para que você saia daqui unido com Cristo Jesus. Amém. Tudo foi muito frustrante na minha vida religiosa, porque eu não estava unido a Cristo. Um casamento é frustrante quando os cônjuges não estão unidos a Cristo. Uma família não é feliz se ela não estiver unida a Cristo. Uma igreja que não está unida a Cristo é uma igreja perdida. Infelizmente, o modelo de pastor que eu recebi foi um modelo antropocêntrico, humano. Meus líderes não me ensinaram que o que é essencial para o pastor é que ele seja de Cristo, ele esteja em Cristo, e Cristo viva nele. Eu queria ter ouvido isso há 40 anos atrás, meus irmãos. Queria ter ouvido essa mensagem, esse ensino sobre a cruz de Cristo há tantos anos atrás, para não ter perdido tanto tempo. Eu fui sim, Alessandra, um pastor disciplinado, sério, dedicado, mas eu fui enganado pelo evangelho dos homens. Eu não era aprovado por Cristo. Graças a Deus, hoje vejo o meu erro, vejo quão grave foi esse erro. Trabalhei na força minha e não na de Cristo. Nenhum obreiro pode ser aprovado quando ele não está em Cristo. Nós somos aceitos, nós somos agradáveis, nós somos vistos como santos e fiéis, tudo em Cristo. A Bíblia mostra isso. Deus nos aceita em Cristo. Tenho plena convicção que o ministério pastoral só vai funcionar em Cristo. Sem Cristo, você e eu somos fracassados. Nós não vamos poder subsistir. Colossenses fala que só em Cristo tudo subsiste. Você tem que entender essa verdade. Se você não permanecer em Cristo, se você não estiver em Cristo, não subsistirá para a vida eterna. O que você necessita é de Jesus Cristo. É preciso entender que sem Ele nada podemos fazer. João 15, 5, eu já sabia, decora muito tempo permanecer em meu Pai. Aí ele fala assim no final, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Mas a arrogância, mas um homem que não foi crucificado, um homem que confiava em si mesmo, não entendia isso. Mas agora entendo. Cristo me quebrantou naquela cruz. Agora eu
sei dessa verdade bíblica de João 15, sim. Sem Cristo nada posso. A igreja sem Cristo nada pode. Temos total necessidade de Cristo. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor, Eu necessito de Ti. Totalmente. Amém. Amém. A vida cristã e a igreja cristã começa a funcionar após a cruz. Porque é na cruz, pela cruz, que Deus nos une a Cristo. A cruz muda tudo. Cristo faz toda a diferença. Fico impressionado com isso, a mudança que Ele efetuou na nossa vida. A cruz separa aquela vida religiosa da verdadeira vida cristã. A cruz separa, deixa para trás o crentinho que se achava do cristão humilde e quebrantado. A cruz faz toda a diferença. Ela nos une para sempre com Jesus Cristo, o Senhor. Hoje eu posso dizer com toda a franqueza, uma igreja, um cristão que não está unido a Cristo é e será um fracassado. 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 A pessoa continua perdida. A falsa vida cristã é aquela em que o crente vive por si, para si. Não está unido a Cristo. O cristão só é cristão se estiver unido a Cristo. Muitos anos atrás, irmã Devanir, Ivone, nós cantávamos um cântico, um corinho. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem já cantou? Todo mundo aqui, né? Se esse conhece a Jesus, é algo real, tudo bem. Mas se é só de boca para cantar, não vai. Não vai. Já que eu gostaria de cantar que a alegria só tem aquele que está unido a Cristo, que vive em Cristo, o nascido de novo que tem Cristo. Aí sim. Mas fala que conhece, todo mundo fala. A união com Cristo é tudo para o cristão e para a igreja. A vida, a esperança, tudo só pode ter aquele que está unido a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo podia falar: é lucro, morrer é lucro. Ele estava unido a Cristo. Esperança viva, não tinha medo. Cristianismo, irmãos, é muito mais rico, é muito mais dinâmico, é muito mais vivo, concreto, real do que você possa imaginar. É esse cristianismo que Deus está começando a dar para essa igreja. Amém. Cristianismo de verdade. Cristo. Amém. É em Cristo. É em Cristo. Paulo fala muito isso, essa expressão, em Cristo. É em Cristo que toda sorte de bênção espiritual nós recebemos. É em Cristo, em Cristo. A Bíblia fala o tempo todo dessa união em Cristo, com Cristo. Precisa cair a ficha, meus irmãos. Você tem que estar unido a Cristo. Sua segurança depende, 'depende' 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 '
essa experiência de estar unido a Cristo mudou minha vida. Por isso estou aqui semana após semana, Marcos, empolgado, alegre, esperançoso. Até quando eu não sei, e nem importa saber. Eu só sei que estou contente, feliz com Cristo. Amém. Estou unido a Ele. A minha vida religiosa cristã não é mais vazia e tristonha, é pura realidade. Eu não estou aqui, Márcia, sendo um artista. Eu estou sendo o que eu sou, autêntico. Jesus, unido a Ele, nós temos plena satisfação, porque Ele é o pão vivo, porque Ele é a água viva, Ele é a fonte da vida para nós. Aquele que está unido a Cristo está bebendo, está comendo de Cristo, está satisfeito. Amém. O apóstolo Paulo, nós lemos Filipenses hoje. Porquanto para mim viver é Cristo, Cristo era tudo para ele. No capítulo 3 ainda de Filipenses ele fala assim: considerei tudo como perda para ganhar Cristo Jesus. Ele entendeu essa mensagem. O que importava para ele era estar unido a Cristo, era ganhar Cristo, era ter Cristo, era estar em Cristo. Ele ensinou muitas vezes em Efésios: em Cristo, no amado. É isso, mais uma vez, essa mensagem viva, vencedora, em Cristo, no amado. A cruz é fundamental para todos, porque ela é um instrumento de Deus para nos unir a Cristo. Nós pregamos a cruz, porque por ela Deus nos une a Cristo. Cristo nos atraiu daquela cruz para que nós tenhamos o privilégio, a alegria dessa união com Ele. Quantos crentes ainda não descobriram o prazer, a alegria, a satisfação de estar unido a Cristo? Se vocês viverem unidos a Cristo, vocês vão chegar nesse local com aquele sorrisão de orelha a orelha. Eu tenho certeza. Falei recentemente que o diabo odeia a cruz, porque o diabo conhece o segredo para que a igreja se torne triunfante e gloriosa no nome de Cristo. O diabo sabe que é por meio da cruz. Por isso ele faz de tudo para encobrir a mensagem da cruz. Hoje eu pensei que não ia trazer o tablet. Meu note é um pouco velho, tá certo, mas às vezes dá um spam ali, sabe? E hoje estava dando justamente na hora que eu tinha que passar pro Gmail, do Gmail jogar para a nuvem, depois jogar aqui pro tablet. Enfim, sempre trago aqui o tablet que fica mais fácil. E meu Gmail deu pane, não sei porquê. O meu Google Drive, que eu uso para colocar as mensagens, também deu pane. E eu tentando, nada não funcionava, tudo travado. E eu estou acostumado. Já faz muitos anos que do nada acontece justamente na hora que vamos pregar a mensagem. Aí eu falei: Josh, não pode descer um pouquinho. Aí Josh, sempre obediente, desceu. Josh, está acontecendo isso. Aí ele pá. Deus deu graça e tudo voltou. Aleluia. Me deu uma satisfação, uma alegria, uma gratidão, um louvor muito grande, porque eu pensei que hoje não ia dar. O diabo faz de tudo. É impressionante como tenho recebido oposição, visto oposição satânica, para que eu não venha para a igreja pregar essa mensagem. A luta ferrenha o ano todo, todos os anos. O diabo não quer. O diabo sabe que se você estiver unido a Cristo, ele será derrotado.
Essa união é um ponto estratégico no reino espiritual. Aquele que está unido a Cristo é mais que um vencedor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a mensagem. Unido a Cristo é de extrema importância para a sua vida e sua família. Você não fique conformado enquanto não tiver certeza que você é um com Cristo, que você está unido com Cristo. Porque, Maria, se você não estiver unida com Cristo, você está unida com quem? Com o seu velho homem. O doido, o pirado, sem noção, o velho homem, o trapalhão. Ele é metido, ele se apresenta: eu sou o cara, eu sei tudo, deixa comigo, eu resolvo, eu mando, eu quero pra mim, eu me basto. Esse é o velho homem. Ainda resta muito do velho homem em você, não foi crucificado com Cristo? Se cuida. Esse velho homem dá uma dor de cabeça, você não faz ideia. É um problemático de carteirinha. É ele que te fez passar tanta vergonha nessa vida. Se o homem não estiver unido a Cristo, estará unido a esse trambiqueiro metido à besta, o velho homem. E eu falo para você, é melhor estar unido com Cristo. Amém. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mais uma bênção proveniente da cruz é que nós somos unidos com Cristo. E olha, Ele é incomparavelmente melhor do que o nosso velho homem. Muitos, ao rejeitarem a mensagem da cruz, escolheram o velho homem para si. Foi a pior escolha da vida deles. Ouça a mensagem da cruz. Creia na obra que Deus apostou tudo. O sofrimento, a morte de Cristo não foi à toa. Que não seja vã para você. Creia que Cristo te atraiu, te incluiu para fazer morrer o velho homem e para te revestir do novo homem, para ele poder habitar em você. Seja uma nova criatura em Cristo, unido a Cristo. É isso que importa. Amém. É isso que importa, igreja. Amém. Senão não estão perdendo tempo aqui. É isso que você precisa. Amém, Jesus. O pastor deseja te ver unido a Jesus Cristo, a nossa vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Feliz o homem que está unido a Cristo. Está no seu coração. É vida. É graça para a igreja do Senhor. Por longos anos, Ana Paula, eu admirei pastores mais idosos, jubilados, pastores que passaram o ministério todo, a vida toda diante da denominação, como homens de Deus, que nunca deram escândalo, que sempre foram certinhos, criaram os filhos para a sociedade. A igreja sempre teve muito respeito. Homens que me pareceram assim, muito bons, muito bons. Eu sempre tive isto, porque eu nasci numa denominação evangélica. Passei quase 3 décadas dentro dessa denominação, né? Então, eu aprendi com o exemplo deles. E quando Deus me chamou para ser pastor, Danilo, eu me esforcei para ser um bom pastor.
me esforcei para dar um bom testemunho e sair bem na foto diante de todos. No concílio, estava eu de gravata lá, sorridente na foto, sabe? E sempre querendo dar um bom testemunho. E assim foi por muitos anos na vida pastoral. Só que, irmão Devanir, todo esse tempo eu me preocupei com a minha figura. Eu me esforcei para ser um bom pastor. Eu fiz tudo para a igreja gostar de mim, Marisa. Você está me entendendo? Como é que são as coisas? Como é que nós éramos, que eu era? Pois bem, parecia tudo correto. No entanto, Zeca, em se tratando de servir a Cristo, negativo. Porque na realidade eu estava servindo a Cristo ou a mim? A mim. A mim. Quando eu quero agradar as pessoas, eu estou servindo a mim, não a Cristo. E para um servo do Senhor, isso é inadmissível. Isso não vale. E eu não sabia, nunca ninguém me ensinou essas coisas. Eu fui sincero, mas estava errado, como pastor da denominação. Tudo que é feito pelo homem, a parte de Cristo, sem Cristo, não é cristianismo. Eita! Se passasse uma regra, acho que uma boa parte cairia fora, seria reprovado. Eu estou trazendo essa mensagem para que a igreja possa ter discernimento para ver essa praga do humanismo dentro da igreja, esse câncer, esse mal que está dentro da igreja evangélica. O apóstolo Paulo, ele era duro quanto a este assunto. Quando ele via os homens no centro da igreja, ele era duro. Ele repreendeu a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, de Colossos. Talvez essa tenha sido uma das dores de cabeça dos apóstolos no primeiro século da igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado, se cuidem, ninguém vos venha a enredar, a laçar, a amarrar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado, se na igreja houver qualquer coisa que parece tão bonitinho dos homens para os homens, mas se não é Cristo, cuidado. Por isso nessa igreja, a gente está procurando fazer muita coisa, senão Cristo, para que nós não sejamos enganados. Este assunto é tão sério, Márcia, que o apóstolo continua corrigindo com firmeza nos versos seguintes. Ele via o humanismo como uma base imprópria que fatalmente destruiria a igreja. Uma igreja antropocêntrica vai ser destruída. O homem não foi feito para ser base de igreja nenhuma. Por isso muitas igrejas ao longo dos séculos fecharam e foram, porque o homem estava no centro. 1 Coríntios 3,11, o apóstolo fala que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem outro. A igreja está fundamentada em Cristo, ponto final. Por isso falamos só de Cristo nessa igreja. Um dos grandes benefícios da Ana Paula da cruz é que ela destrói esse humanismo e entroniza Cristo, o verdadeiro. Por isso eu amo a obra da cruz. Ela corrige todo o errado. Ela tira o falso, coloca o verdadeiro. É por isso que essa igreja está no verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Amém. 1 João 5,20 fala sobre isso. A
A igreja precisa estar atenta a esse assunto. Agton, Zeca, Éder, Paulo, Laércio, irmãos, Paulo Roberto, Danilo, fiquem atentos. Se as pregações não forem em Cristo, fiquem atentos. A igreja precisa estar ciente desse assunto. Cristo é o cabeça de tudo. O antropocentrismo, o humanismo vai deixando Cristo de lado e Cristo não tem a primazia na igreja. Vai contra a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. A gente continua vendo a guerra do apóstolo contra o humanismo na igreja. A centralidade do homem foi a causa da perturbação e preocupação dos apóstolos. E infelizmente hoje, poucos pastores falam e se preocupam com esse câncer que está destruindo as igrejas evangélicas. Destruíram na Europa, destruíram nos Estados Unidos, estão destruindo no Brasil. Acorda, igreja brasileira! Não é o pastor, não é o presbítero, não é o apóstolo, não, é Jesus Cristo, ponto final. O humanismo rouba a primazia de Cristo, entroniza o homem no comando da igreja. No versículo 23 ele fala que esse humanismo é culto a si mesmo, é uma falta aparência de humildade. A igreja precisa estar centrada em Cristo e não nos homens. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazendo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. No versículo 24, mais adiante fala assim: a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Estou pregando a palavra, irmãos. Amém. Estou pregando Cristo. A rebeldia é o desfoque de Cristo e o enfoque no homem. Aí, o crente rebelde, ele está olhando o homem, não está olhando Cristo. Perdeu a visão correta. O inimigo se empenha para desviar os homens de Cristo ao apresentar os erros e as virtudes dos homens. Sai da igreja por causa do erro dos homens. O homem foi a causa da saída de alguns. Isto é satanismo, satânico, engano satânico. Não tire os olhos de Jesus, meus irmãos. Amém. Amém. A Bíblia fala para você olhar firmemente para Ele, não para homens. E eu estou pregando isso hoje, porque aquele é Cristo Jesus, ponto final, ninguém mais. Eu sou como vocês, diante do Rei. Eu me prostro com vocês perante Ele. Ele sim é o centro, é o cabeça, é o pastor, é o Senhor desta igreja. Amém. Pergunta sempre, Danilo, Paulo Roberto, é de Cristo? Vem de Cristo? É para a glória de Cristo? Então, amém. Se vai ser do homem, estou fora. Dá para entender Cristo? Cristo é a medida de tudo na igreja. É a base, é o modelo, é o prumo. Cristo, tudo deve ser feito nele e para ele. Hoje eu olho, Zé, que a minha vida religiosa foi vazia, sem frutos,
porque eu vivia em mim mesmo, servia com as minhas forças, Márcia, e não havia algo que quero falar nessa noite. Não, eu não estava unido a Cristo. Eu conhecia Cristo de ouvir falar, eu servia a Cristo, mas eu não estava unido a Ele. Então eu fazia tudo na força da carne, na minha capacidade. Eu não conhecia essa preciosa união com Jesus Cristo que eu estou falando nessa noite. Rogo a Deus para que você saia daqui unido com Cristo Jesus. Amém. Tudo foi muito frustrante na minha vida religiosa, porque eu não estava unido a Cristo. Um casamento é frustrante quando os cônjuges não estão unidos a Cristo. Uma família não é feliz se ela não estiver unida a Cristo. Uma igreja que não está unida a Cristo é uma igreja perdida. Infelizmente, o modelo de pastor que eu recebi foi um modelo antropocêntrico, humano. Meus líderes não me ensinaram que o que é essencial para o pastor é que ele seja de Cristo, ele esteja em Cristo, e Cristo viva nele. Eu queria ter ouvido isso há 40 anos atrás, meus irmãos. Queria ter ouvido essa mensagem, esse ensino sobre a cruz de Cristo há tantos anos atrás, para não ter perdido tanto tempo. Eu fui sim, Alessandro, um pastor disciplinado, sério, dedicado, mas eu fui enganado pelo evangelho dos homens. Eu não era aprovado por Cristo. Graças a Deus, hoje vejo o meu erro, vejo quão grave foi esse erro. Trabalhei na força minha e não na de Cristo. Nenhum obreiro pode ser aprovado quando ele não está em Cristo. Nós somos aceitos, nós somos agradáveis, nós somos vistos como santos e fiéis, tudo em Cristo. A Bíblia mostra isso. Deus nos aceita em Cristo. Tenho plena convicção que o ministério pastoral só vai funcionar em Cristo. Sem Cristo, você e eu somos fracassados. Nós não vamos poder subsistir. Colossenses fala que só em Cristo tudo subsiste. Você tem que entender essa verdade. Se você não permanecer em Cristo, se você não estiver em Cristo, não subsistirá para a vida eterna. O que você necessita é de Jesus Cristo. Amém. É preciso entender que sem Ele nada podemos fazer. João 15, 5, eu já sabia, decora muito tempo, permanecer em meu papá. Aí ele fala assim no final, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Mas a arrogância, mas um homem que não foi crucificado, um homem que confiava em si mesmo, não entendia isso. Mas agora entendo. Cristo me quebrantou naquela cruz. Agora eu sei dessa verdade bíblica de João 15, 5. Sem Cristo nada posso. A igreja sem Cristo nada pode. Temos total necessidade de Cristo. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor, eu necessito de Ti, totalmente. Amém. Amém. A vida cristã e a igreja cristã começa a funcionar após a cruz. Porque é na cruz, pela cruz, que Deus nos une a Cristo. A cruz muda tudo. Cristo faz toda a diferença. Fico impressionado com isso, a mudança que Ele efetuou na nossa vida.
separa aquela vida religiosa da verdadeira vida cristã. A cruz separa, deixa para trás o crentinho que se achava do cristão humilde e quebrantado. A cruz faz toda a diferença. Ela nos une para sempre com Jesus Cristo, o Senhor. Hoje eu posso dizer, com toda a franqueza, uma igreja, um cristão que não está unido a Cristo é e será um fracassado. 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 A pessoa continua perdida. A falsa vida cristã é aquela em que o crente vive por si e para si. Não está unido a Cristo. O cristão só é cristão se estiver unido a Cristo. Muitos anos atrás, irmã Evangelho, Ivone, nós cantávamos um cântico, um corinho. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem já cantou? Todo mundo aqui, né? Se esse conhece a Jesus, é algo real, tudo bem. Mas se é só de boca para cantar, não vai. Não vai. Já que eu gostaria de cantar que a alegria só tem aquele que está unido a Cristo, que vive em Cristo, o nascido de novo que tem Cristo. Aí sim. Mas fala que conhece, todo mundo fala. A união com Cristo é tudo para o cristão e para a igreja. A vida, a esperança, tudo só pode ter aquele que está unido a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo podia falar: é lucro, morrer é lucro. Ele estava unido a Cristo. Esperança viva, não tinha medo. Cristianismo, irmãos, é muito mais rico, é muito mais dinâmico, é muito mais vivo, concreto, real do que você possa imaginar. É esse cristianismo que Deus está começando a dar para essa igreja. Amém. Cristianismo de verdade. Cristo. Amém. É em Cristo. É em Cristo. Paulo fala muito isso, essa expressão, em Cristo. É em Cristo que toda sorte de bênção espiritual nós recebemos. É em Cristo, em Cristo. A Bíblia fala o tempo todo dessa união em Cristo, com Cristo. Precisa cair a ficha, meus irmãos. Você tem que estar unido a Cristo. Sua segurança depende disso hoje. Essa experiência de estar unido a Cristo mudou minha vida. Por isso estou aqui semana após semana, Marcos, empolgado, alegre, esperançoso. Até quando eu não sei, e nem importa saber. Eu só sei que estou contente, feliz com Cristo. Estou unido a Ele. A minha vida religiosa cristã não é mais vazia e tristonha. É pura realidade. Eu não estou aqui, Márcia, sendo um artista. Eu estou sendo o que eu sou, autêntico. Jesus, unido a Ele, nós temos plena satisfação, porque Ele é o pão vivo, porque Ele é a água viva, Ele é a fonte da vida para nós. Aquele que está unido a Cristo está bebendo, está comendo de Cristo, está satisfeito. O apóstolo Paulo,
Nós lemos Filipenses hoje. Porquanto para mim viver é Cristo. Cristo era tudo para ele. No capítulo 3 ainda de Filipenses ele fala assim: considerei tudo como perda para ganhar Cristo Jesus. Ele entendeu essa mensagem. O que importava para ele era estar unido a Cristo, era ganhar Cristo, era ter Cristo, era estar em Cristo. Ele ensinou muitas vezes em Efésios: em Cristo, no amado. É isso, mais uma vez, essa mensagem viva, vencedora, em Cristo, no amado. A cruz é fundamental para todos, porque ela é um instrumento de Deus para nos unir a Cristo. Nós pregamos a cruz, porque por ela Deus nos une a Cristo. Cristo nos atraiu naquela cruz para que nós tenhamos o privilégio, a alegria dessa união com Ele. Quantos crentes ainda não descobriram o prazer, a alegria, a satisfação de estar unido a Cristo? Se vocês viverem unidos a Cristo, vocês vão chegar nesse local com aquele sorrisão de orelha a orelha. Eu tenho certeza. Falei recentemente que o diabo odeia a cruz, porque o diabo conhece o segredo para que a igreja se torne triunfante e gloriosa no nome de Cristo. O diabo sabe que é por meio da cruz. Por isso ele faz de tudo para encobrir a mensagem da cruz. Hoje eu pensei que não ia trazer o tablet. Meu note é um pouco velho, tá certo, mas às vezes dá um pane ali, sabe? E hoje estava dando justamente na hora que eu tinha que passar pro Gmail, do Gmail jogar para a nuvem, depois jogar aqui pro tablet. Enfim, sempre trago aqui o tablet que fica mais fácil. E meu Gmail deu pane, não sei porquê. O meu Google Drive, que eu uso para colocar as mensagens, também deu pane. E eu tentando, nada, não funcionava, tudo travado. E eu estou acostumado. Já faz muitos anos que do nada acontece, justamente na hora que vamos pregar a mensagem. Aí eu falei: Josh, não pode descer um pouquinho. Aí Josh, sempre obediente, desceu. Josh, está acontecendo isso. Aí ele pá. Deus deu graça e tudo voltou. Aleluia. Me deu uma satisfação, uma alegria, uma gratidão, um louvor muito grande, porque eu pensei que hoje não ia dar. O diabo faz de tudo. É impressionante como tenho recebido oposição, visto oposição satânica, para que eu não venha para a igreja pregar essa mensagem. A luta ferrenha o ano todo, todos os anos. O diabo não quer. O diabo sabe que se você estiver unido a Cristo, ele será derrotado. Essa união é um ponto estratégico no reino espiritual. Aquele que está unido a Cristo é mais que um vencedor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa mensagem, unido a Cristo, é de extrema importância para a sua vida e sua família. Você não fique conformado enquanto não tiver certeza que você é um com Cristo, que você está unido com Cristo. Porque, Maria, se você não estiver unida com Cristo, você está unida com quem? Com o seu velho homem. O doido, o pirado, sem noção, o velho homem, o trapalhão. Ele é metido. Ele se apresenta: eu sou o cara,
Eu sei tudo. Já comigo, eu resolvo. Eu mando. Eu quero para mim. Eu me basto. Esse é o velho homem. Ainda resta muito do velho homem em você, não? Não foi crucificado com Cristo? Se cuida. Esse velho homem dá uma dor de cabeça, você não faz ideia. É um problemático de carteirinha. É ele que te fez passar tanta vergonha nessa vida. Se o homem não estiver unido a Cristo, estará unido a esse trambiqueiro metido a besta, velho homem. E eu falo para você, é melhor estar unido com Cristo. Amém. Com certeza. Com certeza. Mais uma bênção proveniente da cruz é que nós somos unidos com Cristo. E olha, Ele é incomparavelmente melhor do que o nosso velho homem. Muitos, ao rejeitarem a mensagem da cruz, escolheram o velho homem para si. Foi a pior escolha da vida deles. Ouça a mensagem da cruz. Creia na obra que Deus apostou tudo. O sofrimento, a morte de Cristo não foi à toa. Que não seja vã para você. Creia que Cristo te atraiu, te incluiu para fazer morrer o velho homem e para te revestir do novo homem, para ele poder habitar em você. Seja uma nova criatura em Cristo, unido a Cristo. É isso que importa. Amém. É isso que importa, igreja. Amém. Senão não estão perdendo tempo aqui. É isso que você precisa. Amém, Jesus. O pastor deseja te ver unido a Jesus Cristo, a nossa vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar.